Seja muito bem-vinda à jornada Domine Seus Medos. Eu sou Regiane Cunha, terapeuta Theta Healing e treinadora comportamental, especialista na superação de traumas e medos. Durante essa jornada de 3 vídeos, eu quero ensinar para você o passo a passo de como superar os seus principais medos. O medo de ser criticada, de ser esquecida, de ficar sozinha, o medo de não ser amada, de viver na pobreza, de adoecer e até de morrer. Bem como quero ajudar você a fazer as pazes com o seu passado, rompendo com o ciclo do descontentamento e voltando a encontrar a motivação para ser feliz e viver uma vida plena como você merece. E tudo isso sem você ficar desesperada e perdida, não sabendo o que fazer, sem achar que você não tem mais idade para voltar a ser feliz, sem acreditar que com você é impossível, sem gastar o seu dinheiro com remédios ou pôr em risco a sua saúde, sem você precisar ir para consultórios ou expor para as pessoas à sua volta que você está buscando ajuda. Eu vou lhe mostrar exatamente o que e como fazer. Mas antes, eu quero que você ouça esse testemunho. Olá, eu sou a Mónica e venho aqui contar um bocadinho da história da minha vida. Uma pessoa triste, revoltada com o passado, revoltada comigo mesmo, não tinha amor próprio, não gostava de mim e hoje posso-vos dizer que me amo, que estou feliz, que sou feliz e que aproveito um dia de cada vez, como se fosse o último, e que até no dia de tempestades eu aproveito para voar, porque nesses dias quando havia tempestades na minha vida, eu não me levantava da cama, eu dormia o dia inteiro, eu escondia-me. E neste momento não, aproveito e vivo um dia de cada vez, com tanto amor para mim e para dar, que é o que me faz mais feliz ainda, é que eu neste momento eu consigo dar amor. Eu sei que tudo isso parece bom demais para ser verdade. Afinal, aprender a superar os seus medos e traumas e voltar a ter motivação para viver é algo que nós já tentamos fazer antes, não é? E não deu resultado. Por que você iria acreditar em mim e acreditar que dá certo para você? Eu também pensaria assim se alguém me viesse e dissesse assim, olha, eu sou capaz de ajudar você a superar os seus medos, sem a ajuda de medicamentos, sem sessões de hipnose, sem processos longos e demorados que a gente acaba por desistir no meio do caminho. Eu já fui assim como você. Eu nasci e cresci no Brasil. Fui criada por um pai português e uma mãe brasileira. O meu pai era caminhonista de pesado e eu era a mais nova, a raspinha do tacho, de 5 irmãos. 5 por parte de mãe e outros 6 por parte de pai, que somavam no total 11 filhos. Entretanto, o meu pai, como caminhonista de pesados, viajava muito de um lado para o outro do Brasil. E eu adorava bananas, então todas as vezes que ele voltava de viagem, ele trazia para mim uma penca de bananas e eu ficava muito feliz, porque a penca de banana era muito mais do que só uma penca de banana. Era uma forma de contar os dias que ele ia demorar para voltar, afinal de contas a gente tinha a penca de banana e ela ia madurando aos poucos, e consoante ela madurava eu arrancava e comia, e ele sempre me prometia que antes de eu de acabar a última banana amarela, ele voltaria com uma nova penca. Isso era uma forma da gente conseguir conciliar o nosso amor entre pai e filho, mesmo durante as suas viagens. E ele sempre viajou. Só que depois o meu pai sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral. E depois dele sofrer esse acidente, ele acabou que decidiu que não ia mais fazer viagens longas porque já estava com uma idade um pouco avançada, já tinha passado os 60 anos, já estava ficando um pouquinho perigoso para ele fazer essas viagens. E ele parou de fazer, então agora ele era apenas sócio da empresa. Só que o que aconteceu foi que dentro da empresa houve um óbito depois de alguns anos e ele teve que fazer uma viagem de última hora. Já fazia muito tempo que ele não viajava, eu inclusive estava acostumada a ter meu pai durante a semana em casa e era muito bom. Nessa semana que ele foi substituir esse motorista que acabou por falecer, ele voltou de viagem e ele trouxe uma penca de banana para mim. E eu fiquei imensamente feliz, eu fiquei muito feliz e motivada porque já fazia muito tempo que eu não ganhava a penca de banana e aquilo para mim tinha uma história, tinha uma simbologia. Eu fiquei mesmo tão feliz que eu fui contar para os meus irmãos que o pai tinha trazido uma penca de novo de banana para mim nessa viagem que ele tinha feito. Só que quando eu cheguei no quarto da minha irmã,
Ela estava com um lindo colar de macaxita, dizendo que o pai tinha trazido um colar para ela. Eu lembro exatamente como ele era cheio de pedrinhas e tinha uma rosquinha de rodar para colocar atrás do pescoço. Eu fiquei extremamente aborrecida. O meu dia parecia que tinha acabado. Eu tinha entrado naquele processo de birra, sabe? Eu olhei para o meu pai e disse: como assim? Você me traz uma penca de banana e você traz um colar de macaxita para ela? Por que é que você não me trouxe um colar de macaxita também? E o meu pai disse gentilmente: porque você é a minha menininha, você ainda não precisa de um colar de macaxita. Você é a macaquinha do papai, eu trouxe uma penca de banana. E eu disse: eu não sou uma macaquinha, eu não quero mais banana, eu quero um colar de macaxita. Fiz uma birra enorme. E meu pai, gentilmente, conversando comigo, disse pra mim: olha, filha, eu não posso te trazer um colar de macaxita que o papai já não vai pra lá. Mas eu não sabia que você queria uma coisa assim, pra grandes, pra crescidos. Me diz uma coisa que eu posso trazer pra você. E eu falei: olha, pai, eu não sei nem quando o senhor vai viajar. Ele disse: não interessa, quando eu for fazer uma outra viagem, eu trago uma prenda pra você. Eu falei: então até lá eu não falo consigo se não trouxeres. E ele disse: tudo bem. E ele falou: diz então o que tu queres. E eu lembro muito dessa birra. E eu disse pra ele: eu quero um Walkman. Um Walkman na altura tava na moda, aqueles Walkmans assim de cassete ainda, era amarelo com uma bola azul assim no meio, com os risquinhos da Play, de gravar também, com aqueles fones assim de ouvido. Eu achava aquilo lindo na altura. Eu tinha 11 anos, estava perto de fazer os meus 12. E eu disse: eu quero um Walkman. E ele disse: pronto, papai, então quando viajar, traz para você. Por alguma carga das circunstâncias, perto do meu aniversário foi marcada uma viagem para o meu pai fazer, que era muito próxima até daquela viagem que ele tinha feito, e ele prometeu que ele voltava até o meu dia de anos e que ia me trazer o presente. Eu lembro de ter me despedido assim, malemado do meu pai, porque na verdade eu queria fazer uma pressão para ele não esquecer de mim e trazer o que eu queria. Era como se eu fizesse uma birra, sabe? Uma birra infantil. Então eu fiz aquela birra para que eu me despedia assim de longe, ele normalmente vinha, me dava um beijo, tinha uma tradição de eu buzinar o caminhão antes dele sair, mas aquele dia eu não quis fazer nada disso, eu só dei um tchau assim e fingi que estava muito ocupada e deixei meu pai seguir a sua viagem. No dia 30, eu fazia aniversário no dia 29 de julho, no dia 30 eu ia comemorar a minha festa junto com a Silvia, que era a minha vizinha da frente, que fazia aniversário no dia 30. Eu estava à espera que meu pai chegasse, só que naquela altura não tinha telefone em todo lado, então a gente estava à espera, mas nunca sabia exatamente quando o pai ia chegar. E aí, no dia 30 era a festa e ele não tinha vindo ainda. Eu já estava meio triste, porque eu sabia que talvez ele não ia chegar com a minha prenda, eu já tinha dito para todas as minhas amigas que ia chegar aquela prenda. Então, nesse dia, nessa parte da tarde para a noite, eu comecei a passar muito mal. Eu passei muito mal, eu tive crises no estômago, eu vomitei. Eu estava mal, o coração estava disparado, eu não sabia o que se passava. Eu lembro de passar mal durante muito tempo. E até que a minha tia Nilda, disse: vai pro quarto de cima, né? E fica lá no quarto da Juliana, que era minha amiga, que fazia aniversário. E fica lá no quarto da Juliana até você estar melhor. E eu fui para esse quarto. E quando eu cheguei nesse quarto, eu queria até ligar a televisão, era por volta das 8 horas, mas eu estava passando muito mal, muito mal. E a tia aproveitou e desligou e falou: não vou deixar você assistindo televisão, eu quero que você fique tranquila. E eu fiquei lá no quarto, então, tranquila. Mais ou menos depois de 1 hora, o telefone tocou e as minhas amigas vieram atender e me perguntaram: Gi, como que é o mesmo nome do seu pai? E eu lembro de ter dito: aconteceu alguma coisa com meu pai? E elas disseram: não aconteceu nada, mas é porque a gente está com dúvida, a gente fez uma aposta. Eu disse: é Antônio Varão da Cunha, aqui no Brasil. Em Portugal é Antônio Barão da Cunha, mas os documentos dele brasileiro é Antônio Varão. E elas disseram: tá bom. Eu falei: mas não aconteceu nada? Não aconteceu nada. No outro dia pela manhã, eu desci. Aquilo era uma casa com 2 andares, eu desci. E quando eu desci, eu lembro de ter encontrado a minha tia na cozinha. E ela estava com chá. E o meu irmão mais novo, que é mais velho do que eu, 1 ano, estava lá à minha espera. E ela disse: Gi, toma esse chá, a tia queria falar consigo antes. Eu falei: eu não quero chá, eu não quero, por que meu irmão tá aqui? E ela falou: teu irmão veio te buscar, que você vai ter que ir pra casa. Eu falei: tia, então eu já vou, não quero chá, obrigada. E ela falou: a tia queria falar uma coisa pra você. Eu falei: pode falar. Ela falou: é que ontem o seu papai sofreu um acidente. Eu falei: aonde que tá meu pai? Eu fiquei desesperada, eu disse: onde que tá meu pai? Como assim? O que aconteceu com meu pai? Ela disse: não, aconteceu um acidente, mas tá tudo bem. Faleceu uma pessoa no acidente, mas o seu pai tá no hospital. Eu falei: se não foi meu pai, então tia, não tô nem interessada,
né? Eu lembro de ter saído correndo, eu falei, eu quero ir para casa, e saí correndo assim da cozinha para fora pro portão, parecia um lugar imenso. E quando eu fui atravessar a rua, o meu irmão já tinha chegado, estava junto com a minha mãe, a minha irmã, o meu outro irmão, e estavam todos abraçados à minha espera. E na frente da minha casa, estava cheio de carros. A gente morava numa esquina, o portão estava aberto e cheio de gente entrando e saindo. E eu percebi naquele momento que as coisas podiam ser mais graves do que eram. E eu desmaiei no meio da rua. Acordei já na cama, aonde a minha mãe disse: que o meu pai havia falecido. Tinha tido um acidente bastante sério e tinha falecido na noite anterior, no dia que eu tinha sentido vários efeitos. Foi tão difícil para mim, porque eu lembro que eu desmaiava o tempo todo. O tempo todo eu desmaiava. A minha lembrança mais forte é que eu desmaiava, e na altura o meu pai ficou sem algumas partes do corpo dele, então o corpo dele demorou 6 a 7 dias para chegar em casa. Eu não lembro precisamente, para chegar no funeral, né? E a gente decidiu ir na cidade onde eu morava os meus parentes, a minha avó, e fomos todos para lá e estávamos à espera de chegar a funerária. Enquanto não chegava a funerária, eu e meus irmãos, a gente inventava várias histórias, pensando que tinham roubado o carro, o caminhão, e meu pai não estava lá, em que não era meu pai que tinha morrido, e que daqui a pouco meu pai ia aparecer, que estavam enganados. E chegou o corpo da funerária, e então todos nós fomos até a capela mortuária para receber. E eu fui no primeiro carro junto com meu tio. Eu era muito rata, muito rápida, e meu tio foi o primeiro a chegar. E a gente foi ver se estava tudo bem. E eu lembro que eu entrei correndo dentro da capela mortuária. Ninguém viu eu entrando. E foi bem no momento em que abriram o caixão. E o meu pai tinha a cabeça totalmente enfaixada. Os olhos muito arregalados, assim, bem azuis, assim, bem arregalados, abertos. Aqui a cara estava cheia de cacos de vidro. Ele, no lugar dos braços e do braço esquerdo e da perna esquerda, tinha um cano enrolado com faixa. O corpo dele tinha sofrido diversos traumas, e a funerária que tinha trazido o corpo nem sequer cuidou do corpo do meu pai. E o que mais me aborrecia, e aborreceu minha mãe também, foi porque ele estava com uma camisola cor-de-rosa, uma camisa de botão. Meu pai sempre se vestia social e ele odiava a cor-de-rosa. Aquilo tudo foi o suficiente para causar um trauma enorme na minha vida. Eu criei vários medos. O pior que aconteceu nessa viagem é que, dias depois, a gente foi chamado para pegar a caixa dos pertences. E quando a gente pegou a caixa dos pertences, dentro da caixa estava um Walkman amarelo, do jeitinho que eu tinha pedido. Aquilo foi um trauma terrível para minha vida. Eu vivia assombrada pelo medo de perder as pessoas, de não conseguir demonstrar o amor, de achar que o mundo ia acabar a qualquer momento. Esse medo foi o suficiente para ter me levado para uma vala durante anos. E é por isso que eu estou contando essa história para você, para mostrar para você que eu passei por um trauma que me gerou outras consequências. E uma das consequências que ela gerou foi um medo tão grande de não me sentir protegida ou amada o suficiente, que aos 19 anos eu estava casando, mesmo sem viver um amor, sem estar apaixonada. Eu casei e vivi um relacionamento onde a amizade era a base. Aí eu comecei a cometer uma série sucessivas de erros. E por que eu cometia tantos erros? Porque os medos estavam me atormentando dia a dia. Eram meus verdadeiros bloqueadores. Eu tinha medo de ser criticada, eu tinha medo de estar sozinha, eu tinha medo de não ser amada, eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de adoecer, eu tinha medo das mais variadas formas. Eu desenvolvi um medo da pobreza extrema, porque logo a seguir o meu pai ter falecido, a minha mãe não tinha condições de sustentar a gente, porque ela nunca trabalhou. Meu pai nunca deixou ela trabalhar.
Então a gente viu os nossos bens se esvaindo aos poucos. A gente tinha uma classe social muito boa, mas a gente foi perdendo, até chegar num Natal que eu lembro que era tão traumático porque a gente só tinha arroz para dividir e não dava para toda a gente. Eu lembro da minha mãe dizer: eu não tenho fome. E colocou de lado. Essa história ainda hoje me emociona, só que ela me emociona de um jeito diferente. É diferente você olhar e saber que isso já não impede o seu passado. E por isso que a harmonização do seu passado, a harmonização do PPF, e você voltar a fazer as pazes com o seu passado é tão importante. Porque hoje ela pode me emocionar, mas não é uma barreira para a minha vida, sabe? Mas durante todo esse tempo, os medos foram grandes bloqueadores. Bloqueadores ao ponto de eu ter continuado crescendo num relacionamento de 16 anos, sem amor, sem nada. Apenas puro medo de perder, o medo de ser criticada caso eu me separasse, o medo de não ser amada o suficiente, de ter que viver a minha sina. Eu acreditava que aquilo era a minha sina e eu tinha que viver. E eu, quando o meu pai faleceu, passado 2 anos eu fui diagnosticada com epilepsia. E até os 18 anos eu fui fazendo várias vezes muitos diagnósticos e eu fui condenada dizendo que eu realmente era uma pessoa epilética e que eu deveria tomar um dos remédios mais tarja pretas de sempre, que era o Gardenal. Eu me neguei a tomar, mas eu sempre cresci assombrada que provavelmente eu devia ter um problema no cérebro e que de fato eu tinha que aceitar as minhas realidades. Eu quero dizer para você que essa realidade só mudou no momento em que eu percebi que a minha angústia, a minha tristeza, a minha vida desmotivada, sem propósitos, vazia, em que por mais que eu tivesse as melhores profissões do mundo, que eu conseguisse fazer as coisas que eu sonhava, nada me preenchia, o vazio era tão grande que eu me sentia refém da minha própria vida. E eu não tinha vontade de acordar, bem como trocava dias por noite, andando de um lado para o outro na casa. Eu cresci assim. A minha vida foi assim, sem propósito, sem sentido. Eu vivia correndo atrás de um monte de coisas para suprir o vazio e nada dava conta. E enquanto era só comigo, era mais fácil. Eu lia alguns livros de autoajuda, tentava ver se eu encontrava motivação para fazer as coisas. Eu lembro de até conversar com as pessoas, tentar expor o que se passava, mas as respostas eram sempre: como assim você está se sentindo angustiada? Como assim você vive numa vida sem sentido? Você não encontra o seu propósito? Você sempre sonhou em ser atriz e agora você é atriz? Você viaja para todos os lados com o espetáculo? Você tem um marido que te ama? Você tem uma filha linda, sem problema nenhum? Como que você não tem propósito de vida? E cada vez que eu escutava isso, eu me sentia ainda mais refém dos meus pensamentos. Porque eu sabia que o que estava acontecendo comigo não adiantava eu partilhar. Eu assistia vídeos, eu buscava soluções e respostas, mas eu não encontrava respostas claras e objetivas que me pudessem ajudar. E eu continuava, chorando cada vez mais na casa de banho, andando de carro. E eu lembro que quando eu chegava na porta de baixo da minha casa, eu ficava no carro, chorando agarrada ao volante, pensando: eu não tenho por que entrar, eu não sei o que eu quero fazer ali. Eu comecei a fazer cada vez mais coisas para tapar os meus vazios interiores. Eu buscava realização em processos pessoais, profissionais, para apagar a minha angústia da minha vida ser tão vazia e despropositada. Eu acreditava que estava tudo bem para além disso, mas eu não estava percebendo que a minha família estava totalmente desestruturada, aonde a gente não se encontrava, a gente não tinha motivo para estar ali. E foi nessa hora em que eu comecei a perceber que as coisas estariam pior do que eu imaginava. A minha filha, o ser que eu mais amava, passou a apresentar problemas relacionados à sua autoconfiança, à sua motivação também. E eu recordo como se fosse hoje, eu estava fazendo uma prova no mestrado em Braga, eu sou de Guimarães. E enquanto eu estava fazendo essa prova, eu recebi diversos telefonemas da minha filha e eu acreditei que ela precisava falar com urgência, pedir licença para o professor e disse: olha, eu vou ter que atender porque tá se repetindo várias vezes aqui essa chamada. E quando eu atendi o telefone, a minha filha disse: mãe, peço imensas desculpas, eu tô ligando para a senhora só para dizer que eu não consigo mais, eu não aguento mais, eu não vou mais viver. E eu só quero que a senhora saiba que a senhora não é a culpada,
que eu não sei o porquê, mas eu não tenho motivo para estar viva, eu não tenho vontade de estar viva e, de fato, eu vou me matar. E eu gritei com ela e disse, não faz isso, calma, eu tô indo para aí agora, me espera, por favor, me espera, por favor. Eu lembro de ter ligado para ela e ter ficado com ela no telefone o caminho todo, vim correndo. E mandei uma mensagem para minha irmã, pelo amor de Deus, vim para casa, porque estava acontecendo uma coisa terrível. E quando eu cheguei em casa, eu entrei desesperada. Eu olhei para o chão da sala e ela estava estendida. A faca estava um pouquinho mais à frente. E a minha irmã estava com as mãos em cima das mãos dela e ela chorava de soluçar. E naquele dia eu percebi que toda a minha desestrutura estava também desestruturando a outra pessoa. Porque quando você é uma pessoa vazia, você não tem nada para dar. E você esvazia muitas pessoas também. Você tira o propósito da sua vida, mas também deixa as outras sem propósito. E eu abracei minha filha naquele momento, pedi para ela entender que as coisas iam melhorar. E eu fiz uma promessa para ela, que eu ia fazer o meu possível e o meu impossível para tirar ela desse vazio existencial e que eu ia me sair também, e que eu ia aprender a olhar para ela e para mim. Foi nesse dia que eu fiz uma promessa muito grande de, se minha filha voltasse a viver, ou seja, voltasse a ter vontade de viver, eu ia ajudar o máximo de pessoas possíveis a não viverem esse sentimento, essa angústia. E isso se tornou uma grande missão para mim. E a partir daí eu comecei o meu processo de autocura. Eu comecei a perceber tudo que funcionava e o que não funcionava. Eu comecei a pesquisar assiduamente, eu fui estudar neurociência, eu comecei a estudar autoconhecimento, a buscar chaves, respostas que pudessem me tirar dali, que pudessem me levar de volta para uma vida com propósito, com verdade. Eu comecei a entender tanto da neurociência, comecei a perceber tanto que os pequenos traumas que a gente tinha vivido poderiam sim originar grandes bloqueios e que a gente ia ficar sempre refém e escravo. Percebi que a minha vida andava de forma cíclica, entrava sempre num ciclo em que eu estava sempre entre muito motivado e feliz para grande desmotivado e infeliz. E eu fui percebendo e conseguindo compreender que era preciso mudar, que era preciso achar alguma coisa que fizesse dali. Só que muitos dos profissionais que eu buscava eram profissionais que eram masculinos, né? As minhas maiores referências, Augusto Cury, até o próprio Antônio Damasio, né? Todos as grandes referências, Pedro Calabresa, as minhas grandes referências, Bruno Gimenez, eram masculinas. E tudo que eles falavam era muito bom e tudo, mas não encaixava muito com o universo feminino. Então eu comecei a perceber que eu precisava entender o que era bom para o universo feminino. E eu comecei a fazer as minhas próprias conexões. Foram 4 anos pesquisando as mais diversas formas de fazer com que desse certo. Eu comecei a mapear tudo que eu fazia de errado, entender aonde que estava o ciclo do descontentamento e perceber o que eu podia fazer para potencializar e tirar. Eu decidi fazer cursos de Master Coach para conseguir me entender e perceber como eu podia potencializar a minha história, a minha resposta. Depois disso, eu fui tirar o curso de terapeuta porque eu falei, eu preciso me entender, me tratar e me curar. E foi por isso que eu fui juntando todas as técnicas, tudo que eu aprendi para fazer com que eu pudesse sair daquele buraco e conseguisse fazer as pazes com o meu passado, voltando a ter motivação para ser feliz e superando os meus medos. O resultado disso tudo foi surpreendente, porque foi isso que fez com que eu parasse de me automedicar, foi isso que fez com que eu conseguisse me entender e não só eu consegui colocar isso em prática na minha vida, como ajudar de novo a minha filha e perceber como isso poderia ser capaz de ajudar várias outras mulheres. Eu comecei de forma presencial ajudando mulheres e hoje eu estou trazendo isso até você, para que você perceba que também é possível para você viver uma vida com propósito, uma vida feliz, uma vida em que você supere os seus medos e encontre de volta a sua felicidade em viver. Na vida, na realidade, no dia a dia, sabe? Não é só na teoria, mas na prática. Foi isso que eu fiz. Isso com tanto carinho que eu trouxe e trago hoje para você e partilho, porque isso se tornou a minha missão, o meu motivo para viver.
o motivo que eu tenho de cumprir aquela promessa que eu fiz ajoelhada no chão da minha sala, abraçada com a minha filha, de que se ela superasse isso, eu ia fazer o meu melhor, o meu possível, o meu impossível, para chegar no máximo de mulheres possíveis que estivessem passando por esse momento de apatia, de estarem apagadas na própria vida, sobrevivendo às circunstâncias, só esperando ver o que pode surgir na sua vida para melhorar, mas sem desejo, sem vontade, sem motivação. E isso é simples. E é possível, e eu quero partilhar isso com você. Então agora eu quero dizer para você quais são as coisas que você deve saber, que fazendo dessa forma você não vai conseguir obter resultados, você não vai superar o seu medo, você não vai voltar a encontrar motivação para viver. E para fazer isso, eu quero que você vá comigo até a parte onde eu vou explicar para você, mas é num quadro. Então, bem, viemos aqui para a área do quadro, onde eu vou ajudar você a entender quais são os erros que você tem cometido que estão impedindo você de superar os seus medos. E eu quero pedir, antes da gente começar, que você me faça 3 favores. São 3 favores simples, rápidos de você fazer, que podem melhorar muito a sua vida, ok? Então a primeira coisa que eu quero que você faça é que você pegue papel, a segunda coisa é que você pegue caneta, e a terceira coisa é um copo de água, para que você esteja confortável para escutar isso. Você, durante esses erros, eu vou numerar 3 grandes erros que muitas mulheres, mais de 80% das mulheres, acabam cometendo e fazendo, tentando superar os seus medos e não conseguem achar respostas. Então, para isso, eu quero que você se conecte comigo, que fique aqui até o final e que entenda que eu vou te dizer 3 coisas que você não pode fazer. Caso você esteja fazendo esses erros, eu quero que você também numere aí e fale, eu estou cometendo isso, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, para você entender o quanto dentro do ciclo de descontentamento você pode estar, tá bem? Então, o primeiro grande erro que você não pode cometer, esse primeiro grande erro aqui é recorrer a livros de autoajuda. Não se preocupa com a minha letra não, o importante é você focar aí na questão, para você entender quais são. Depois isso vai ser importante para você estar lendo, e se você não estiver lendo direitinho, você já sabe que eu falei livros de autoajuda. Por que livros de autoajuda, Gi, pode ser um grande problema? Por que ele pode ser, inclusive, aumentar os seus medos e não diminuí-los? O primeiro motivo é que os livros de autoajuda, eles foram escritos para o coletivo e não para o singular. Ele não foi escrito para um caso específico, ele foi escrito para muitas pessoas. E eu sei disso porque eu também sou escritora e sei muito do que eu estou falando. A gente escreve para que a maior parte das pessoas se identifiquem com o que eu estou falando, né? Que comecem a ler e falem, realmente isso se passa comigo. Mas a questão é que ele não trata o seu singular. Depois é porque é tanta teoria, são capítulos e capítulos tentando falar as mais variadas formas de você resolver um único problema. Chega no meio do livro, você já perdeu a vontade de terminar de ler. Você, inclusive, nem abre muitos dos livros. Quem de vocês, de todas vocês que possam estar assistindo agora, e se já aconteceu isso com você, me diga. Você já alguma vez comprou um livro que você nem sequer leu a partir do prefácio? Ou seja, as primeiras páginas? Você é uma pessoa que costuma ler? Porque se você não é, você passa na banca, daí você vai na FENAC, passa ali na Bertrand, passa nas livrarias, vai na Lelo, vai em qualquer livraria, daí passa lendo e vendo, aí você vê aquele enunciado lindo, ajuda, ou seja, vai lá num livro de autoajuda que fala assim, como transformar a sua vida em 7 dias. Aí você fala, vou comprar. Aí você vai e compra um livro. Aí você pega esse livro. Aí gastou 10, 15, 20 euros nesse livro, Como Melhorar a Sua Vida em 7 Dias. Aí você vem, chega em casa e você fala, realmente, assim que eu tiver um tempo, eu vou ler esse livro, inclusive, porque é um livro muito bom, mas eu vou ler isso quando eu tiver um tempo. Aí você até começa a ler. Vamos dizer que você é aquela pessoa determinada que começa a ler. Aí você lê um pouco, daí fala, como você consegue fazer isso? Né? Nas minhas palavras de Stanford, sobre o tema das citações. O que ele está falando? Tem o hábito de desafiar os executivos, Você já começa a desligar, a desconectar da solução, porque você começa a ler um monte de teoria e você não vê a resposta prática. Ele pode ter até 1 ou 2 exercícios práticos, mas para você conseguir colocar aqueles exercícios práticos, você vai precisar ler, às vezes, 1, 2, 3 capítulos inteiros para chegar numa solução. Aí você vai e fala assim, bem, é porque esse livro não foi eficaz para mim no meu caso. Aí você vai lá e decide comprar mais um livro. Aí você vai e fala, vou comprar esse aqui. Esse livro é muito bom, eu vou comprar esse livro porque ele vai me ajudar e de fato eu vou conseguir fazer. Aí eu vou dizer para você, vamos dizer que esse livro realmente te ajude.
Só que o problema é que você leu aquele livro, você entendeu do que ele se trata, você percebeu que ele pode realmente te ajudar, mas você leu ele e assim como várias coisas na nossa vida, você acaba esquecendo de colocar em prática no seu dia a dia. Você pode colocar aquilo 1, 2 ou 3 dias, mas você não desenvolve um hábito eficaz que possa transformar a sua história e realmente fazer com que você supere os seus medos. Ele pode até trazer alguns exercícios práticos, mas no meio do caminho você vai esquecer dele e ele vai virar uma linda decoração na sua sala de estar. E aí você já gastou 30, 40, 50, 60 euros em um livro de autoajuda e você não conseguiu chegar numa solução. E sabe por que eu tô falando isso? Porque eu fiz exatamente isso. Eu passei por isso, eu comprava vários livros, eu acreditava que eram os livros que iam me ajudar a curar, a limpar os meus traumas interiores. Só que eu comecei a ler tantos livros que a minha cabeça começou a ficar cada vez mais confusa. Era um teórico que dizia uma coisa, um teórico que dizia outra, uma coisa que vinha falar sobre o ego, e aí passava um livro inteiro, eram 100 páginas a ler só sobre o ego. Aí eu fui ler o Osho também, que era um livro sobre espiritualidade, eu queria entender, só que na prática, mulherão, a minha vida estava perdendo dias. Eu estava deixando a minha vida dia após dia passar em frente, vazia ainda. Por quê? Porque eu não conseguia ter soluções práticas. Às vezes até vi uma luzinha, mas eu não conseguia encontrar a resposta que eu queria. Então, livros de autoajuda, eles podem servir como algo que você vai potencializar a sua caminhada. Podem servir como uma referência, uma inspiração, mas nunca vão ajudar você, de fato, a curar nenhum tipo de problema, porque ele não traz uma solução para o indivíduo, mas sim para o coletivo. Ele simplesmente tem a função de auxiliar você a aspirar alguma coisa. Mas aí eu falo de uma coisa, a maior parte de vocês estão passando com um problema de desmotivação. Quase não tem motivação para sair da própria cama, não tem motivação para viver a sua própria rotina. Você realmente acha que você vai ter motivação para ler um livro? Exatamente. Esse é o erro número 1 e não adianta você pensar que com esse erro você vai conseguir, então, superar os seus medos. Você não vai conseguir superar os seus medos lendo livros de autoajuda. Você não vai conseguir encontrar motivação para voltar a ser feliz lendo livros de autoajuda. Eles servem apenas para potencializar a sua caminhada, ok? O segundo que eu quero falar aqui, e até vou colocar em preto de outra cor para você ver bem, é os vídeos do YouTube, tá bem? Então eu vou colocar aqui o YouTube para você entender o que eu quero dizer com isso. Mas eu quero que você entenda mesmo. Por quê? Porque algumas pessoas vão falar assim, YouTube, mas inclusive de você tem um canal, o canal é bem sucedido aí em que você ajuda as mulheres também e põe vídeos diários para assistir. Você vai falar que então o YouTube não ajuda? Eu vou explicar o porquê que você não vai conseguir achar essa ajuda nos vídeos do YouTube. Porque assim como eu, quando estava com problemas, o que acontecia? Você pensava na sua vida e você acreditava que você estava vivendo um problema. Aí você fala assim, eu estou me sentindo angustiada. Aí o que você faz? Você pergunta para o tio Google, não é? Você vai lá e escreve no Google, estou me sentindo angustiada, como deixar de me sentir angustiada? O que fazer quando eu estou angustiada? Vai sair centenas de respostas, vai sair assim um monte de respostas. E você vai começar a procurar uma por uma. Não, eu não tenho esse caso, vou para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta. Aí se você for uma pessoa que gosta de vídeos, vai logo direto para o YouTube e pesquisa no YouTube como deixar de me sentir angustiada. Vai aparecer alguns vídeos para você, os primeiros vídeos, aqueles vídeos famosos que vêm assim, patrocinado, aqueles vídeos que já vêm sugeridos para você, que sequer você sabe quem é a pessoa que está dizendo aquilo para você e como fazer. O que acontece no YouTube é que se você não souber exatamente qual é a fonte que você está indo buscar essa inspiração, você pode correr um grande risco de ter uma pessoa que está dando uma referência para você que vai te levar mais para um caos interior do que para uma solução. Depois, o excesso de informação pode fazer com que você realmente fique estagnada. Por que o excesso de informação? Porque você lê um que vai falar sobre uma coisa, vai ver um vídeo que vai falar sobre um assunto, como curar a angústia aqui, o outro vai falar sobre outra coisa, como curar a angústia, o outro vai falar ainda sobre outra coisa, e você simplesmente não vai entender qual que é o melhor para você. Você não vai perceber qual é o caminho que você pode percorrer. E nisso você está perdendo dias ali atrás de uma cura. Quantas vezes você procurou no YouTube? É como uma receita, gente. É como você procurar uma receita de bolo. Você vai lá no YouTube e procura uma receita de bolo fantástico. Aí tem receita de bolo fantástico de chocolate, receita de bolo fantástico de cenoura, receita de bolo extremamente fantástico, receita de bolo para pessoas fantásticas. Vai ter um monte de referências, né? Aí você tem que ficar procurando. E cada vez que você procura, são 10, 15 minutos do seu dia que você está procurando. Aí você, cansada de procurar, pega a primeira que tiver lá e começa a assistir. Aí assiste e decide fazer aquele bolo achando que vai dar tudo certo na sua casa. Quando você começa a colocar aquilo em prática,
o bolo não deu certo. Quem nunca passou por isso, né? Então, é exatamente a mesma coisa. Se você começa a procurar vídeos do YouTube, você pode se sentir ainda mais perdida. Você pode começar a se tornar, inclusive, dependente daqueles vídeos, mas para verdades que não são reais. E por que verdades não são reais? Que é o ponto 2 dentro do YouTube que eu quero que você saiba. O primeiro é procurar sem referência, né? O segundo é você foi procurar uma causa que você acredita que você está vivendo. Então é quase como você ir no médico e o médico, você chega no médico e fala assim: doutor, eu estou com uma dor de cabeça. E aí o médico não consulta você, não sabe o que se passa, não pergunta nada. Ele simplesmente diz: vou te receitar um Benuron para dor de cabeça. E você volta para casa e toma o Benuron. Só que ele não fez uma pesquisa com você, ele não sabe realmente o que se passa na sua vida. Aí você vai tomar o Benuron, só que logo de seguida você continua sentindo essa enxaqueca crescendo cada vez mais. Aí você vai no médico de novo e o médico está muito ocupado e acaba não olhando para você. Imagina que esse médico não te consulta, daí você porque não tem tempo ou alguma coisa, aí você vai pesquisar sozinha. Daí você fala: dores insuportáveis de enxaqueca, o que pode ser? Aí vai lá e aparece: isso pode ser um sinal de que você está vivendo um aneurisma, e isso pode ser um provável derrame cerebral. Pode ser isso ou pode ser aquilo. Você fica assustada e você começa a ficar com medo. Cada vez mais você tem medo daquela realidade. Você acredita que de fato o seu médico está sendo negligente porque você está com dor de cabeça, mas a sua dor de cabeça não é uma dor de cabeça simples. Inclusive você pode estar até com um tumor no cérebro e você quer uma consulta urgente. Aí você vai lá no seu médico e fala para ele que você está com um tumor no cérebro, provavelmente. O que vai acontecer? Se ele não fizesse a pesquisa dele, se ele não começar a consultar você, ele pode te dar um medicamento que você vai tomar e não é um medicamento certo para sua causa. É a mesma coisa quando você se automedica na sua casa. Você vai lá e pesquisa dores fortes nas costas. O que eu posso fazer? Aí vem lá, o tio Google diz para você tomar um remédio qualquer lá. Dores nas costas, toma um Voltaren, né? Aí você vai e toma um Voltaren. Mas às vezes você está negligenciando um problema que pode ser maior ou menor. E se você tomar um remédio forte para uma coisa menor, você não vai curar, mas vai piorar a sua saúde. E se você tomar um remédio fraco, uma coisa que é maior, você vai simplesmente ter um paliativo ali, não vai ajudar em nada. Então, os vídeos do YouTube vão fazer exatamente isso com você. Você não sabe exatamente o que você tem, você está procurando uma resposta daquilo, mas às vezes aquele não é o seu problema. E isso vai fazer com que você fique cada vez mais tempo procurando respostas para uma coisa que não é. De repente você já está ali achando que você tem uma coisa e na verdade não era aquilo. Na verdade, você está tendo algum medo, alguma fobia relacionada a uma outra coisa, a um outro bem. Isso acontece muito com as minhas alunas. Por que acontece? Porque elas chegam acreditando que elas têm um medo, Gi, eu não consigo, eu tenho medo de mudar a minha vida, eu tenho medo de tomar grandes decisões. Mas na verdade ela não tem medo de tomar decisões. O que ela tem ela viveu algum trauma na infância que fez com que algo que mudou drasticamente gerasse para ela um bloqueio. E esse bloqueio é transformado em medo. E esse medo, todas as vezes que ela percorre esse caminho, ela acaba deparando com ele. Então é importante você entender que não é buscando vídeos do YouTube que você vai conseguir superar os seus traumas e medos. Você simplesmente vai aumentar a confusão e vai começar a pesquisar de forma aleatória, deixando de olhar para você como você deve. E aí pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos da sua vida e você começa a ir para o terceiro ponto que eu quero dizer para você hoje, que é muito importante. E que infelizmente eu encontro muitas pessoas que vivem nesse ponto aqui. Eu não sei se você sabe, se é o seu caso, mas se for, eu quero chamar a atenção. O terceiro ponto que acontece muito é a pessoa acreditar que é a sua sina, ou que é o seu karma, ou que está vivendo uma tristeza que está relacionada com a vontade de Deus para a sua vida. Isso é um erro que muitas mulheres acabam cometendo. Inclusive foi um erro que fez com que eu não olhasse para mim durante tanto tempo. Eu acreditava que de fato aquilo era a minha vida, que eu estava realmente destinada a viver uma vida triste e infeliz e que eu provavelmente estaria pagando mal de alguma geração, de algo que tinha acontecido na minha vida anterior ou nessa própria vida. Eu começava a buscar respostas para o meu sofrimento ser realmente um sofrimento romantizado, ou seja, ser um sofrimento que eu tivesse que sentir mesmo. Sabe quando você fica ali naquele processo de dor durante muito tempo, acreditando que você tem o dever de sentir essa dor, você tem aquela autoflagelação, aquela automutilação?
E isso também é um grande medo que você tem, mas você não sabe. O que acontece é que quando você começa a buscar isso como se fosse a sua sina, ou como se fosse um karma seu, você isenta a possibilidade de você resolver o problema que você tem. Você começa a acreditar que, sabe aquela frase linda? Deus não dá cruz para quem não consegue carregar, cada um carrega a sua cruz como pode, cada um com os seus problemas. Essas frases, elas trazem pra gente uma abstinência da nossa própria vida. É como se você acreditasse que aquilo é o que tem para hoje. E aí você come, entendeu? Você fica com aquela solução. O problema maior é que você está esquecendo, se você é uma pessoa cristã, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer para você, que foi o que me fez acordar também. Se você é uma pessoa cristã, você acredita que Deus, de alguma forma, fez com que você passasse por aquilo por algum motivo. Você está olhando para Deus como uma pessoa errada. Você está olhando para Deus como um carrasco. Por quê? Porque Ele está te castigando na sua vida para você aprender alguma coisa? Então você acredita realmente que Ele precisa te castigar para você aprender? Não. Não é assim. O que acontece é que você, nesse momento, esqueceu que Ele te deu o livre-arbítrio. E que você pode escolher viver uma vida plena e feliz, buscando coisas que façam com que você se sinta bem, ou viver uma vida triste, dorida, de todos os dias você levantar da cama reclamando de tudo que você tem à sua volta, de que essa é a sua vida mesmo, você tem que carregar o fato do seu filho falar grosso com você, não te tratar com carinho, ou o fato de você ter um marido agressivo, ou o fato de você ter passado por diversos traumas, violência sexual, ou coisas assim, e que essa é a sua história, e você começa a se contentar com aquilo. E você começa a acreditar que de fato você tem que viver aquela cruz. Quando você vai perguntar para os seus amigos, eles dizem, cada um tem a cruz que merece. Não é verdade, mulherão. Não é verdade. Eu quero que você desmistifique isso, porque isso vai fazer com que você se enterre cada vez mais. Isso vai fazer com que você perca a motivação para viver o seu dia a dia. Você começa a ficar cada vez mais agarrada à ideia de que Deus vai te castigar. E aí eu quero até contar uma história para você, uma história muito importante, eu quero que você preste atenção. Então tinha um homem que era muito cristão, ele acreditava muito em Deus. E todos os dias ele fazia sua devocional, ele fazia umas orações, ele sempre fazia o bem para todo mundo. E ele era um pescador. Então, uma certa noite ele foi pescar e decidiu pescar um pouco mais para longe. O fato é que teve uma tempestade, aquela tempestade virou o seu barco, desfez o todo e ele ficou apenas com uma tabuinha de salvação. Naquela tempestade, no meio de um oceano, sem ninguém à sua volta, ele começou a acreditar que não tinha mais nada para fazer ali, que ele tinha que rezar porque Deus ia salvá-lo. E ele segurou na sua tabuinha e começou a falar, Deus, por favor, eu sei que você vai vir, eu sou o seu servo fiel, eu sempre acreditei em você e de certeza que no dia certo você vai me tirar do meio desse mar, eu tenho certeza, eu tenho fé que você vai me ajudar. E ele passou a noite toda ali naquela tabuinha, orando, rezando, pedindo, clamando, até que no outro dia, de manhã, por incrível que pareça, passou um cruzeiro à sua frente. Passa um cruzeiro e vê que ele estava ali naquela tabuinha, derivando no meio do mar. Quando o cruzeiro passou na sua frente, o cruzeiro avistou aquele homem e pediu para o bote salva-vidas chegar perto dele. E o bote salva-vidas foi e disse assim, homem, você está aí, perdido, não sei o que aconteceu, mas entre no bote que eu vou te salvar. Ele disse, não, obrigado, eu estou à espera do meu Salvador, Criador. Ele vai me salvar, eu tenho certeza. Porque se eu perdi o meu barco aqui nesse meio, ele tinha um propósito para isso, eu vou esperar que ele me salve. O homem não entendeu nada, mas pronto, saiu com o seu cruzeiro e foi embora. Mais um dia aquele homem dentro da água, derivando, clamando, pedindo para o Senhor e sabendo, eu sei que você vai vir me buscar no momento certo, eu confio. E aí de repente vem um barco de pescadores que avistam ele e dizem, olha, o mar acabou me trazendo para cá, né? Fez com que a gente se perdesse, mas afinal acabamos por encontrar você e que bom que a gente encontrou você para te salvar. Ele, não, que quem vai me salvar é Deus. Eu estou nessa situação porque Ele me colocou e Ele também está ali para me tirar dessa solução. Então pode seguir o seu caminho. O barco dos pescadores acharam estranho e foram embora. Depois de um dia, muito cansado, já ali há 3 dias dentro do mar, esse homem acabou por ir a óbito, faleceu. E quando ele chegou no céu, ele olhou e falou, Deus, como assim? Você me abandonou?
Eu não acredito, eu, seu servo fiel, que todos os dias rezava e clamava por você. Nunca deixei um cristão morrer de fome. Sempre dividi tudo que eu tinha e você me deixou morrer no meio do oceano. Não me salvou? E diz que Deus falou assim para ele: eu passei todos os dias, desde que você está me clamando, tentando te ajudar. Eu desviei um cruzeiro de propósito para poder te confortar, te aquecer, te dar um lugar para levar você para uma terra. Mas você não aceitou. Depois eu mandei uns pescadores, fiz com que eles se perdessem para encontrar você. E você nem assim quis. Como mais eu posso te ajudar? O que eu quero dizer, mulherão, com essa história, para você entender, é que não adianta você ficar pensando que mas Deus me colocou nessa situação e nada vai me tirar dessa situação. Tem algo sim que vai te tirar dessa situação, e é você mesmo. Porque você tem um livre-arbítrio. Inclusive, se você está assistindo essa aula, não é por acaso. Se você está aqui, pode ser exatamente uma mensagem de que chegou o seu momento. De que chegou o seu dia de dar a volta. De entender que esses 3 erros não vão ajudar você a superar os seus traumas e medos. Que você não vai conseguir, fazendo dessa forma, chegar numa resolução que seja precisa para você. Esse lugar. E eu quero até aproveitar agora esse momento e ler um testemunho para vocês de uma das minhas seguidoras que mandou essa mensagem para mim, antes mesmo de se tornar minha aluna. E eu quero ler para vocês perceberem. Eu estou precisamente a passar por um momento de depressão. Como já tenho uma depressão há anos, tenho andado controlada, mas acho que ultimamente só quero estar sozinha. Choro, sinto que ninguém me valoriza. E sim, já pensei em desistir da minha vida. Esse é um testemunho da Patrícia. Eu não vou falar o resto do nome dela para preservar a imagem dela, que isso é o meu maior, a minha maior preocupação. Bem como eu não quero expor a mim, eu também não quero expor ao outro, né? Mas para vocês entenderem que ela acredita que já não merece mais a pena. Que ela já pensou em desistir da vida dela diversas vezes e eu quero que você pense nisso comigo. Eu não quero que você passe por esse momento sozinha. Eu quero que você pense comigo que há sim uma solução. E é por isso que eu quero que você entenda que esses 3 erros aqui são erros comuns e que fazem você cair no ciclo de descontentamento. Que faça com que você não consiga dar a volta, vivendo uma vida harmoniosa e feliz. E é isso que eu quero, esclarecer para você que existe sim um jeito certo e eu estou preparando com todo o carinho do mundo fazer com que você aprenda de uma vez por todas que superar os seus traumas e medos e voltar a encontrar motivação para ser feliz é mais simples do que você imagina. Não é fácil, mas é simples. E é esse simples que eu quero te ensinar. Se você gostou dessa aula, se você viu que um desses erros você tem cometido, eu vou pedir um favor para você. Deixa aqui embaixo nos comentários, porque assim a gente pode estar vendo e amanhã eu também posso estar tirando as dúvidas de algumas de vocês, dos comentários que vocês colocaram e postaram aqui, ajudando a esclarecer o porquê que a gente acaba cometendo esses erros, tá? E assim também, juntas somos mais fortes. Uma partilha uma ideia, a outra também partilha e assim a gente vai se ajudando nessa jornada que foi feita exclusiva para ajudar você a superar os seus medos e a reencontrar motivação para ser feliz e viver uma vida plena e feliz, né? Bem, estamos a chegar no fim dessa aula e se você quiser aproveitar também, você pode estar assistindo os vídeos do YouTube, do meu canal Eu Bem Sucedida, onde você tem lá mais conteúdos para ir aquecendo o seu coração até o dia de amanhã. E a partir de amanhã nós temos uma aula imperdível. Se hoje você aprendeu tudo que você não deve fazer para superar os seus traumas e medos, na aula de amanhã você vai aprender o jeito certo que faz com que você supere os seus traumas e medos de uma forma muito mais rápida do que qualquer método convencional. E eu quero que você possa assistir essa aula comigo. E a gente se encontra no dia de amanhã. Beijo de luz!